Boa tarde, Marcelo, aí, que eu não estou te vendo agora, mas gostaria de dar uma boa tarde para o professor Ivan, professor Omar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade aqui, estar finalizando esse trabalho. Gostaria de agradecer ao professor Omar por ter confiado em mim, que eu seria capaz de desenvolver esse trabalho. Gostaria de agradecer aos professores Ivan, professor Marcelo também, pelas contribuições que tiveram desde o momento lá da qualificação, foram contribuições importantes para o trabalho tomar esse perfil que ele está agora. E nosso trabalho ficou assim, nosso título, Fisiologia, Antropometria e Escolarização, Práticas Discursivas e Lutas de Representações na Educação Física impressas entre as décadas de 1930 e 1940. Bom, esse projeto, ele nasce de um projeto maior, um projeto guarda-chuva, denominado História e Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba. O objetivo é estudar a história da educação física no Brasil e, em especial, no Espírito Santo. Bom, inicialmente o meu projeto não era esse. Meu projeto tinha um objeto mais contemporâneo, que era estudar as influências históricas e culturais para a inserção da capoeira nas escolas do município de Itapemirim. Porém, ao ter contato aí com os projetos que estavam sendo desenvolvidos no programa, houve essa necessidade de adaptação, essa troca de objeto. Bom, logo no início eu comecei a fazer parte do grupo CEMEFEC, grupo de estudo criado pelo professor Dr. Omar Schneider em 2020. E em nossos primeiros estudos, ele já me orientou de estar começando a ler alguns autores que dialogavam com a nova história cultural, entre eles Marc Bloch, Michel de Certeau, Roy Chartier e Carlos Ginzburg, para mim poder adequar o meu olhar para a história e para as teorias e metodologias historiográficas. Bom, em nossos estudos sobre o método francês, a gente pôde reparar a implicação do método francês na formação dos primeiros professores e no direcionamento da educação física a partir da década de 30. E com esse regulamento, esse manual sendo aplicado na educação física, ocorreu algumas mudanças. Entre elas, aqui podemos observar, foi a imposição da fisiologia na formação dos professores, como um conteúdo obrigatório para a formação dos primeiros professores de educação física. Bom, a partir daí, nosso objeto, analisando esse objeto, nosso objetivo se torna analisar a circularidade da fisiologia, principalmente nos impressos pedagógicos e de variedades na década de 1930 e 1940, para compreender como os intelectuais do período tratavam essa temática. A partir desse objetivo, algumas perguntas aparecem, alguns questionamentos aparecem para a gente. Como os autores fizeram a transposição didática do conhecimento científico e teórico para um saber que pudesse ser utilizado pelos professores e professoras na organização de suas aulas de educação física? Bom, o que se discutia sobre a fisiologia e qual era a sua resposta na aplicabilidade do cenário escolar, ou seja, como que ela foi aplicada na prática. Os professores fizeram essa utilização, eis uma questão em aberto. Quais eram os autores que estavam discutindo o tema nesse período? Quais as teorias que foram empregadas para pensar em pedagogizar a fisiologia, ou seja, fazer a transposição didática desse objeto para dentro do campo escolar. A partir daí, nosso objetivo geral passa a ser identificar as lutas de representações nos impressos da educação física que circularam entre as décadas de 1930 e 1940, para compreender como foi realizada a transposição didática dos discursos e práticas das ciências fisiológicas para os seus usos escolares. Neste sentido, analisando os temas relacionados à fisiologia, os autores e suas propostas de tradução dos saberes da fisiologia para a cultura escolar, informação no período pós-revolução pedagógica instituída pela Reforma Francisco Campos. Bom, a partir da qualificação, a gente deu uma refinada aí nos nossos objetos e começamos a utilizar dois objetivos específicos. Analisar a aproximação do discurso médico-fisiológico com a pedagogia nas propostas de classificação das crianças para o processo de escolarização e examinar os discursos e propostas de atores e autores que nos impressos buscaram ser ouvidos e reconhecidos como autoridades sobre os melhores dispositivos científicos que poderiam ser utilizados para avaliar e classificar os grupos de crianças dentro do sistema escolar. Bom, observando as lacunas encontradas no estado da arte,
percebemos que ainda não há investigações sobre os conteúdos de ensino nas suas especificidades e sobre como ocorreu a transposição didática desses conteúdos, observando ser relevante a compreensão da fisiologia, observamos, ser relevante a compreensão da fisiologia, uma vez que este conhecimento moveu as bases conceituais dos discursos proferidos durante o período, veiculados nos impressos na busca pela autoridade do campo. Então, quem conseguia dialogar com esse objeto tinha uma voz autorizada no período. Bom, mesmo sendo discutida desde a década de 30, ainda hoje a fisiologia é um discurso que move o campo da educação física, ou seja, nas discussões sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre melhorias da capacidade física, é um discurso ainda bem atual. Para a produção dessa pesquisa historiográfica, recorremos às ideias de Bloch sobre documento e sobre a crítica documental. O autor nos informa que para produzir história, é necessário uma grande variedade de documentos e o emprego das técnicas necessárias. Bloch nos informa ainda que tudo que o homem escreve, tudo que ele fala, tudo que ele toca, informa sobre ele. Mas é preciso estar atento aos créditos atribuídos a certos relatos, pois nem todos são verídicos. Até os vestígios materiais podem ser falsificados. Utilizaremos também as ideias de Certeau sobre estratégia e tática para analisar a apropriação dos atores acerca dos objetos, acerca dos discursos. Segundo Certeau indica estratégia como a manipulação da relação de força que um grupo ou uma determinada pessoa que detém esse poder exerce sobre um campo ou sobre um terreno, né? E tática é o jogo dentro desse terreno. Utilizaremos também as ideias de Chartier sobre lutas de representações e sobre a não neutralidade do discurso. Para Chartier, sempre ocorre uma disputa por grupos, pelo poder e pela dominação do mundo social. E devemos estar atentos que as fontes não são neutras. Ginsburg, utilizaremos ele no seu conceito de paradigmas indiciários, onde ele nos informa se a verdade é opaca às zonas privilegiadas, indícios e sinais que nos permite decifrá-las. Mesmo utilizando aí o regulamento número 7 e as revistas de educação física como fonte, é preciso entender que essas fontes são um espaço de politização, onde pessoas deixam registrado os seus interesses. Esses daí são lugares de convencimento através de um discurso de autoridade, um lugar de demonstração ou de ocultação de sentido. Ou seja, mesmo que essas fontes sejam fontes privilegiadas para a produção histórica, é necessário entender que elas não são neutras. A dissertação foi planejada e organizada em 3 capítulos, que se correlacionam e mantêm uma relação entre seus conteúdos. O primeiro capítulo foi desenvolvido como uma fundamentação base aí para os demais capítulos, que assume nessa proposta um formato de artigo. Nosso primeiro capítulo, construindo um problema de pesquisa. A educação física nas décadas de 1930 e 1940. Neste capítulo aí, buscamos, por meio de revisões bibliográficas, descrever pontos importantes que marcaram o contexto histórico, político e educacional durante as décadas de 1930 a 1940, e assim como o período que antecede. Analisamos 2 estudos, que é o estudo de Schneider, 2010, e Bermonti, 2007, que nos ajudaram na compreensão dos discursos e do significado das práticas físicas e avaliativas em circulação neste momento de transição metodológica da educação física brasileira. Neste capítulo aí eu visava trazer assim, uma linha explicando cada ponto importante, mas isso daí ia requerer muito tempo. Mas não poderia deixar de apresentar as ideias que esses 2 autores trouxeram para o entendimento do nosso objeto. Schneider, ele demonstra as mudanças no contexto educacional, social e os objetivos almejados na implantação da nova metodologia para a educação física. Ele traz em seu trabalho teorias eugênicas sobre o branqueamento da população, que circulava ali no final do século XIX. Traz também
outros discursos que eram proferidos pelos intelectuais aí na década de 1920, que era sobre a higiene e educação para regenerar a população. E tomando maior fôlego a partir da década de 1930, com a Revolução, com a implantação do sistema de Vargas, e com o industrialismo e o capitalismo aflorando com maior peso no Brasil, o discurso de eficiência. Bom, é possível ver que esses discursos das teorias eugênicas, ainda no nosso trabalho, ainda estão presentes, pois mesmo com um discurso de eficiência ali sendo trabalhado junto com o método francês, junto com os esportes que estava ali em circulação na década de 1930, esse discurso não foi apagado. Ainda continuava a ser uma exigência do Estado, a eugenização da população, a melhoria da raça. Bom, Bermond, 2007, nos ajuda a perceber a preocupação da utilização dos exercícios físicos no desenvolvimento físico e intelectual dos educandos, assim como o uso dos exames biométricos para aferir esse documento. Então, a partir de Bermond, nós começamos a ter uma ideia aí que o uso dos exames biométricos, da antropometria, da fisiologia, essas medidas, elas não seriam utilizadas apenas para aferir o desenvolvimento físico do educando, mas sim o seu desenvolvimento mental, que na teoria da época, o desenvolvimento físico caminhava paralelo ao desenvolvimento mental. Bermond traz essas ideias de Alfred Binet em seus estudos sobre fisiologia, onde o mesmo fala sobre a relação entre a atividade física e o desenvolvimento mental. No nosso segundo capítulo, denominado A Pedagogização da Fisiologia, Propostas Fisiológicas e Antropométricas como os Discursos de Educação Física, 1930 a 1940. Bom, nesse capítulo apresentamos o levantamento realizado acerca dos artigos relacionados à fisiologia, a recorrência do aparecimento dessa temática e as formas como vinha se apresentando nos impressos. Evidenciamos também as primeiras propostas produzidas por médicos e fisiologistas para a transposição didática da fisiologia para dentro do ambiente escolar e como essas propostas vinham ao encontro do projeto de aplicação do novo método de educação física imposto na década de 1930. Bom, como fonte, tomamos a Revista de Educação Física, um impresso criado estrategicamente e taticamente para difusão do método francês. Outras referências já falam que era para difusão de conhecimento sobre a medicina esportiva, e que foi criado em 1932, em maio de 1932. Analisamos também a fonte, a Revista de Educação Física, que foi criada por professores de educação física ligados à Associação Cristã de Mossos, a partir de maio de 1932 também, aparecendo aí como uma concorrente da Revista de Educação Física. Analisamos a revista brasileira, o Boletim de Educação Física, um impresso gratuito, que representava a voz do governo dentro do campo da educação física. Analisamos a Revista Brasileira de Educação Física, que buscava também divulgar informações, assim como o Boletim de Educação Física, divulgar informações oficiais, mas trazer aí uma publicação variada, falando de esporte, saúde e da educação física. Bom, analisamos também os arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desporto, o impresso criado para divulgar os trabalhos realizados na Universidade do Brasil e na Escola de Educação Física e Desporto. Nesse quadro aí, dentro da dissertação, a gente trabalha aí com uma análise maior, mas devido ao tempo, vamos ficar por aí mesmo. O levantamento nosso acerca da fisiologia, a gente fez da década de 1932, no surgimento aí dos primeiros impressos, até 1949. Como o termo fisiologia não aparecia diretamente no título, houve a necessidade, estávamos indo lá no catálogo de periódico do Proteoria e está analisando os títulos que faziam relação à fisiologia. No caso, analisamos cerca de 795 artigos que faziam, aparentemente, relação com a fisiologia. Desses, encontramos 353 artigos que realmente tinham relação, e desses 353, dividimos ele em 7 temáticas. A temática 1 ficou os artigos relacionados com as avaliações.
antropometria, biotipologia, exames físicos, fisiológicos e laboratoriais. A temática 2, fisiologia da criança. Temática 3, fisiologia da mulher. Temática 4, fisiologia do exercício. 5, nutrição. Temática 6, saúde. Temática 7, sistemas orgânicos e celulares. A partir desse momento, o nosso olhar, o nosso trabalho foca na temática 1. Por que na temática 1? Porque foi através da antropometria, da biotipologia, dos exames físicos, fisiológicos, que a educação física adentra as escolas, os muros das escolas. Essa ciência da antropometria, da biotipologia, esse tipo de fisiologia, é uma ciência experimental que já estava sendo desenvolvida no final do século XIX e início do século XX, e foi utilizada para resolver os problemas educacionais. As outras temáticas, embora importantes, não passaram aí por um processo de transposição didática para dentro do ambiente escolar, que é o objeto que a gente busca com desse estudo para poder entender a circularidade da fisiologia. Bom, a portaria ministerial número 70, ela sustentava legalmente o método francês, listava a exigência que os alunos sejam distribuídos segundo grupos homogêneos de necessidades orgânicas equivalentes para que se realize uma criteriosa adaptação do trabalho de acordo com a constituição médica de cada um, cujos resultados devem ser apreciados periodicamente. Também o regulamento número 7 informava que a classificação dos alunos deveria ser realizada de acordo com a idade fisiológica. Porém, nem o regulamento, nem outra portaria informava como fazer essa homogeneidade dos grupos ou encontrar a idade fisiológica. O próprio manual, o regulamento número 7, que era o manual que orientava os professores, ele foi uma tradução integral lá do regulamento francês. Então, ele trazia dados estrangeiros que não eram compatíveis com os dados dos alunos, dos educandos brasileiros. Então, a partir deste momento, encontramos nas revistas a circulação de propostas de médicos e militares, fisiologistas, que tentavam atender essa demanda do Estado. O primeiro deles foi o pioneiro na publicação desses artigos, foi o doutor Augusto Sete Ramalho, capitão médico e instrutor de biometria da Escola de Educação Física do Exército. Então, uma voz autorizada dentro do assunto, pois o método francês saiu da Escola de Educação Física do Exército. O primeiro artigo dele foi o Gabinete Biométrico na Educação Física Moderna, onde ele apoiava a construção desse laboratório nas escolas. Segundo ele, seria esse o laboratório que orientaria o início, durante o processo de formação e o final, avaliaria o aluno nesses aspectos. Bom, uma segunda publicação muito importante dele para a área, entre outras publicações que ele vinha realizando, foi o artigo dele Fichas para Criança, voltado para a educação infantil. Nesse artigo aí, ele descreve como o médico ou professor deveria fazer os exames para as crianças, nas crianças, né? Descreve duas fichas ainda, uma ficha com um grande número de dados para poder avaliar, até fazer um estudo antropométrico, depois antropológico das crianças brasileiras, e também descreve uma ficha mais no modelo reduzido, minimamente reduzido, para a utilização das escolas, que tem pouco tempo e requer fazer essa avaliação com um grande número de crianças. Nesse artigo, ele traz uma informação interessante que a solicitação para os demais profissionais envolvidos no processo de avaliação, para que estivessem realizando o preenchimento dessas fichas e fizessem uma cópia para enviar para ele que ele posteriormente fizesse a avaliação dos quadros lá, de mínimo, média e máximo das crianças, para se encontrar a idade fisiológica. Bom, uma outra publicação interessante dele foi a determinação da idade fisiológica pelos dados antropométricos registrados graficamente, método brasileiro, na qual ele aponta que apenas com 4 dados antropométricos poderia se encontrar a idade fisiológica da criança. Entre os dados estão a altura, o peso, o perímetro torácico e a capacidade vital. Dessa forma, nessa proposta dele, ele sugere que seja pego um total de 1.000 crianças por idade, dessas 1.000 crianças avaliasse cada um desses dados e colocassem em uma escala de 0 a 10, do menor para o maior resultado.
A escala do meio ali, que é o 5, seria a média padrão das crianças. Então, a criança que estivesse abaixo disso daí, tivesse constatada aí uma média abaixo desse resultado posteriormente, necessitaria aí de um acompanhamento especial para chegar naquela média. E as que estivessem acima não poderiam ser avançadas, pois o método francês também não permitiria que, se a criança estivesse acima da sua idade fisiológica, fosse avançado para uma idade maior. Paralelo a isso, vemos as contribuições aí do Dr. Floriano Peixoto Martins Stoffel, médico, assistente à educação física das escolas técnicas secundárias do Distrito Federal. No seu artigo aí, Controle Médico da Educação Física e suas relações com a biotipologia e endocrinologia, ele descreve aí como estava sendo realizado o trabalho do médico nas escolas técnicas do Distrito Federal. Dentro desse trabalho, ele dá um avanço, dá um passo a mais que o Dr. Ramalho Sete, descrevendo que a educação física só poderia ter um viés científico se classificasse o aluno de acordo com 3 tipos, de acordo com o seu biotipo, que seria o normolíneo, o longilíneo e o brevilíneo. A partir dessa classificação tipológica do aluno, seria analisado 3 curvas de desenvolvimento. Aí sim poderia ter uma noção mais científica, um trabalho mais científico acerca do desenvolvimento de cada educando. Ele buscava com esse trabalho romper com o classicismo racial. Esse classicismo racial que classificava o sujeito de acordo com o grau de pigmentação da pele. Isso daí seria um estudo, já tinha sido provado que já estava ultrapassado, e com seu novo estudo aí, através do biotipo, ele já comprovava que esse biotipo tinha em todas as etnias. Então, seria mais um avanço. Bom, Dr. Lauro Barroso Studat, capitão e médico auxiliar do Departamento da Escola de Educação Física do Exército, desenvolve um novo trabalho acerca dos índices biométricos femininos. No seu trabalho, ele consegue avaliar moças de 11 a 16 anos. Esse trabalho aí, aparentemente, para a época, foi um trabalho importante, pois é um dos primeiros trabalhos com um grande número de indivíduos. Conseguiu, com auxílio de outros profissionais, desenvolver um trabalho com mais de 3 mil moças, adolescentes moças. Ele conseguiu construir aí 2 tabelas. A primeira, a tabela mais extensa, com os dados, sendo o 0 a média, e até o máximo, que é o 10, dentro da escala aí do máximo, e do mínimo aí, que é o menos 10 na classificação. E conseguiu ainda estipular aí uma tabela menor, para o uso, que determina ali qual é a média, o que está na classe paranormal, o que está próximo da média, e a classe sigmática, aí, o que era ainda aceitável dentro daquela idade fisiológica desenvolvida. Bom, para essa tabela, ele utilizou altura, peso e o índice ponderal. Ele criou 3 tabelas dentro de cada um desses dados. Bom, posterior a isso, encontramos aí o artigo Biometria, Instruções para o Serviço Médico de Educação Física para os Estabelecimentos de Ensino. Esse artigo foi publicado na revista na Educação Física, que buscava a homogeneidade da coleta dos dados dispostos nas fichas de educação física. Bom, na realidade, esse artigo foi uma republicação da Portaria Ministerial número 161, publicada em 11 de maio de 1939, que está no anexo C da dissertação. Nessa portaria, podemos observar que eles ainda indicavam a idade cronológica como fator de indicação aí para se realizar o grupamento dos alunos. Mesmo aí com diversas propostas em circulação nos impressos, ainda eles não tinham adotado nenhuma delas. Utilizavam fichas contendo os dados etnológicos, cor da pele, medida de nariz, medida de crânio, o que provava que mesmo com a aplicação de um método que visava uma relação fisiológica para a classificação dos alunos, ainda existia aí conceitos eugênicos para classificar e para avaliar os alunos. Posterior a isso, vemos a publicação do Dr. Paulo Frederico Figueiredo de Araújo, médico e articulista, fundador, membro da Sociedade dos Estudos de Problemas de Educação Física, que se encontra aí meio que ansioso com a obtenção dos dados para a classificação dos alunos. Ele não concordava com a classificação dos alunos de acordo com a idade cronológica. No entanto,
ele cria também uma proposta simples e adequada para o momento para a classificação dos alunos, que seria o exame clínico com fichamento médico-biométrico e o julgamento rápido, muito forte, média e fraca da situação fisiológica do aluno. A partir daí, seleciona-se um número de turmas que era a intenção do professor, do médico, encontrar, e seleciona primeiro pela altura, depois faz o deslocamento pelo peso e pela capacidade vital, voltando no exame, no julgamento rápido para essa classificação final. Nas nossas considerações, podemos observar que médicos e militares, a fim de alcançar uma metodologia que atendesse às expectativas sobre a formação do grupamento homogêneo, produziram diferentes formas que identificassem essa homogeneidade nos grupos, na busca pela melhor forma para realizar a transposição didática de um assunto tão complexo e científico que é a fisiologia, produzir instrumentos que possibilitassem a sua aplicabilidade dentro do ambiente escolar. Nesse processo, deixaram indícios de seus interesses e da participação nesta luta de representação pela autoridade do campo pedagógico. No nosso capítulo 3, falamos aí sobre o eterno problema do grupamento homogêneo, lutas de representações em impressos da década de 1930 e 1940. Bom, esse capítulo 3 é uma continuação do capítulo 2, dentro de um processo que nós iniciamos ele aí na década de 1940. Um ponto que marca muito início da década é a publicação dos dados estatísticos oficiais, que ocorreu por meio do impresso Boletim de Educação Física em setembro de 1941. Um outro ponto importante dessa década é a derrota na França da Segunda Guerra Mundial e o desejo aí aflorando pela criação de um método nacional brasileiro. A partir dessa derrota da França na Segunda Guerra, o método francês começa a perder a sua essência ali como a criação do método nacional. Aí outras propostas, os militares supõem que outras propostas poderiam estar sendo produzidas aí para agregar aos valores do método. Entre as críticas e sugestões, encontramos aí inicialmente o Inesio Penamarim realizando uma crítica ao atual método francês. Ele aponta indícios de um mau aproveitamento do exame físico por parte dos professores. Na opinião dele, as provas práticas seriam um meio e não um fim. Não era isso que estava acontecendo na realidade. Os professores estavam utilizando as aulas de educação física para treinar seus alunos para as provas físicas que aconteciam no final do ano. Nossos apontamentos aí, nossas suposições, apontam que possivelmente os professores estariam utilizando das suas aulas para alcançar esse fim, porque os alunos deveriam passar pela prova para poder alcançar um grau superior à escolaridade que eles estavam. Outro apontamento que possivelmente poderia estar ocorrendo, os professores estarem utilizando isso para não manchar a imagem deles, visto que se um aluno passou no exame fisiológico, se ele não passar numa prova prática, pode estar relacionado ao mau trabalho que o professor venha executando ali. Mas, tomando de empréstimos a crítica documental de Ginsburg, podemos supor que esses relatos também não seriam realmente assim. Poderia Inesio Penamarim estar passando uma informação errônea aí, que trazia dados que não é o que estava acontecendo, pois ele era um ator que estava ali na busca pela autoridade e tentaria manchar a imagem do médico e do seu trabalho que ele vinha realizando na implantação do método francês. Bom, nesse trabalho, Inesio Penamarim expressa sua opinião de modo como realizar o grupamento homogêneo, utilizando taticamente os dados que haviam sido produzidos já pelas instruções lá do boletim anteriormente, os dados oficiais. Ele pega aqueles dados e organiza uma nova tabela para como realizar esse grupamento. Posterior a isso, vemos o doutor João Peregrino da Rocha Fagundes Júnior, médico catedrático, professor de biometria da Escola Biometria Aplicada da Escola Nacional de Educação Física e Desporto. Uma voz autorizada que surge nesse período. No artigo dele, denominado aí, intitulado Aspectos Modernos do Fichamento Biométrico para a Educação Física, ele critica as fichas que eram utilizadas tanto nas escolas de educação física, na Escola Nacional de Educação Física, como a que eram utilizadas para os alunos. Fala que essas fichas eram muito extensas e não condiziam com o real objetivo dela,
pois nem todas estavam realmente assim preenchidas com todos os dados. No seu artigo produzido posteriormente a esse, ele sugere o sistema antropométrico de Engelbrecht como um novo modelo de ficha. Em um artigo posterior a esse, o eterno problema do grupamento homogêneo, primeiro artigo dessa série aí, Peregrino Júnior aponta os avanços obtidos por alguns autores. Sugere a tabela de Christian, um outro processo, que, segundo ele, seria o mais coerente com o método francês, pois demonstrou excelência nas competições. Esse método utilizava idade, peso e estatura e a capacidade vital para a classificação dos alunos. Neste artigo, ele demonstra que o problema do grupamento homogêneo continuava em aberto. Porém, para realizar o grupamento, os grupamentos deveriam ser flexíveis e adequados aos casos particulares, utilizando tabelas de pontos e com o menor número possível de medida. Relata ainda não conhecer os processos de grupamento dos professores Alfredo Colombo e Inesio Penamarinho, o que supostamente serviu de gatilho para que o professor Inesio Penamarinho escrevesse o próximo artigo respondendo às questões, às sugestões, às perguntas dele. Bom, segundo Inesio Penamarinho, era impossível utilizar o mesmo grupamento para diversos fins. Então, o grupamento homogêneo deveria ser pensado primeiro para qual fim seria utilizado. Se vai fazer um grupamento para a aula de futebol, então o grupamento teria que ser específico para aquilo. Se vai fazer um grupamento para o basquete, seria específico para aquilo. Para a natação, para aquilo. Dependendo da capacidade física a ser utilizada naquela aula. Bom, a função, o objetivo aí do grupamento homogêneo era o quê? Unir em uma única turma indivíduos capazes de realizar um trabalho físico aplicável a todos. Então, não era para o professor ficar perdendo tempo com um aluno mais desajustado, o tempo aí que ele poderia utilizar para atender a todos os outros alunos. O grupamento homogêneo, na concepção de Inesio Penamarinho, era um problema educacional. Então, ele não concordava com os médicos que diziam que esse problema partia da arcada médica, que os médicos deveriam resolver isso. Bom, ele sugere ainda provas práticas para os alunos nos primeiros graus do ciclo elementar. Então, ele lá escreve a favor, pedindo um favor aí que a divisão de educação física pudesse tomar alguma medida para poder solucionar esse problema, essa falha aí no método francês. Grupamento em 3 processos. Inesio Penamarinho sugere que o grupamento homogêneo fosse realizado a partir de um exame médico com provas práticas e uma subdivisão considerando o peso e a estatura do aluno. E opôs, então, a flexibilidade das fichas proposta aí por Peregrino Júnior. Em resposta ao seu artigo, o Peregrino Júnior fala que o grupamento homogêneo deveria ser feito pelo médico e pelo professor. Não era bem assim, foi um equívoco, você entendeu errado. O médico faz o grupamento homogêneo e o médico faz as avaliações e o professor, no final, que agrupa os alunos. Bom, na concepção de Peregrino Júnior, o grupamento, para ser científico, ele não pode prescindir de medidas e de tabelas. Ou seja, para a ciência da época, né, e não podia ser um grupamento empírico, apesar apenas assim, de conteúdos, de você olhar para o aluno e definir para qual grupo que ele iria pertencer. Estaria sim ou não em um grupo acima ou abaixo daquele. Tabela de pontos nas fichas de educação física. A tabela de pontos nas fichas de educação física devia ser aos fatos de ser um instrumento de simples manipulação. Poderia ser utilizado por professor e por médico, por outros profissionais que estão envolvidos no processo de agrupamento. Em meio a esse diálogo aí, apareceu o professor Alfredo Colombo, que traz aí suas contribuições para a discussão. Segundo Alfredo Colombo, o exame prático não deveria ser utilizado apenas na verificação dos resultados, deveria ser utilizado também no processo inicial para a classificação dos alunos desde o início do ano, de acordo com as capacidades motoras, capacidades físicas e fisiológicas deles. As provas práticas para crianças menores de 12 anos de idade. Ele chega aí encontro apoiando o professor Inesio Penamarinho, que propõe que sejam feitas essas avaliações para crianças menores também. Não uma avaliação física de resistência como eram aplicadas para crianças mais velhas, para jovens, mas com atividades aí que sejam compatíveis com a sua idade, como rolar uma bola, arremessar uma bola para o alto e pegar atividades referentes a essas. Bom,
percebeu uma concorrência entre médicos e pedagogos pela autoridade do processo. Nas leituras que ele vinha fazendo, percebeu que esse problema não era um problema exclusivamente do Brasil e que médicos e pedagogos aí estavam disputando para saber quem que faria essa divisão de grupos. Porém, isso daí era uma discussão apenas uma discussão teórica, pois na prática mesmo os médicos faziam um grupamento, mas ali no campo os professores agrupavam da forma que eles realmente queriam, achavam melhor, de acordo com a capacidade física dos alunos. Bom, segundo Alfredo Colombo, seria impossível o uso de um mesmo grupamento para diversos fins. Outro ponto que ele concorda com Nézio Penamarinho, o grupamento deveria ser específico. E para o grupamento, ele propõe que a organização das turmas das classes seja levado primeiro pelo exame médico biométrico, depois pelo exame prático, pela idade cronológica e subdividindo os alunos de acordo com a altura e com o peso. Nézio Penamarinho responde aí o Alfredo Colombo e o Peregrino Júnior, né, em um outro artigo posterior, onde ele descreve a satisfação de poder verificar pontos de vista em comum, Peregrino Júnior, quanto à necessidade do trabalho em conjunto entre médicos e professores. Mas ele fala aí, não, peraí, não foi um equívoco, não, porque até então o doutor Peregrino Júnior não teria colocado o professor com nenhuma função para realizar o grupamento homogêneo. Ele manteve seu posicionamento contrário ao grupamento flexível e fala que cada grupo deveria ser específico, e seria impossível ainda, seria possível fazer o grupamento sem qualquer medidas morfológicas, ou seja, tabelas, registros, como já ocorria no jiu-jitsu, na natação, no remo e em outros esportes. Ele descreve ainda ter uma maior certeza que está no caminho certo, ao comparar as conclusões do artigo do Alfredo Colombo com as conclusões de seu artigo anterior. Posterior a isso, temos uma publicação do doutor Peregrino Júnior, onde ele retoma com a idealização da implantação do sistema antropométrico de Engel e apresenta a reformulação de um novo modelo de ficha. Possivelmente, pela autoridade que Peregrino Júnior exercia como professor de biometria na Escola de Educação Física, essa ficha e o grupamento a partir da metodologia do Engel, ele foi aplicado na escola. E outro indício que nos traz isso é um artigo que ele escreve no ano de 1947, justificando o fichamento morfológico da Escola de Educação Física, o atual fichamento, que seria esse. Nós podemos ver com isso daí que Peregrino Júnior tentava, com esse artigo, convencer os outros médicos e os outros professores do grupamento dele, já que esse fichamento já estava sendo implantado aí na educação física. Possivelmente ainda convencer até o Estado da autoridade aí dessa metodologia dele para aplicação nas demais escolas. Porém, aí no ano de 1945, com o fim do Estado Novo, é possível perceber algumas mudanças, aí, o método francês perdendo a hegemonia e a criação aí de um método brasileiro surgindo com mais força ainda. Aí temos a apresentação de um anteprojeto do método eclético de educação física, realizado na sede da Escola Nacional de Educação Física. Nesse anteprojeto, para o ciclo elementar, era utilizado, para o agrupamento no ciclo elementar, era utilizado o exame médico, a reunião em graus conforme o peso, estatura e idade cronológica do aluno, e uma subdivisão da turma conforme a observação do professor de educação física, segundo o desenvolvimento psíquico dos alunos. Um ponto aí para o professor de educação física, que consegue adquirir nesse anteprojeto a palavra final do grupamento. Para o ciclo secundário, o exame médico e provas práticas e a subdivisão dos alunos conforme a proximidade das pontuações obtidas. Outro ponto aí, desse anteprojeto, para os professores de educação física, que consegue classificar os alunos de acordo com sua habilidade física, sua capacidade física, pela aproximação dos pontos. Em nossas considerações, a imprensa periódica nos fornece indícios da ocorrência de discursos que resistiram à adoção do método francês, se posicionando em desacordo com os métodos de classificação apontados por médicos e fisiologistas, que utilizavam conceitos antropométricos e biotipológicos para a realização dos grupamentos homogêneos. Esta luta, ao que tudo indica,
estava voltada para a busca da adoção de novos padrões de avaliações e para a aquisição da autonomia do professor de educação física na realização dos grupamentos homogêneos, aplicando esta classificação em concordância com o desenvolvimento das capacidades físicas e esportivas dos educandos, e não mais conforme o desenvolvimento morfofisiológico que era aí produzido pelos médicos. Conclusões: é possível observarmos que, por meio da imprensa periódica, que na tentativa de promover ideias que atendessem às exigências fisiológicas para o trabalho com um novo método e que solucionasse o problema da melhoria das condições físicas do homem brasileiro, médicos, fisiologistas e demais pesquisadores surgiram durante o período, dando voz a discursos e a práticas avaliativas que poderiam ser empregados no campo pedagógico. Neste processo, foi necessário uma transposição didática, uma vez que a linguagem e as práticas da fisiologia e da antropometria deveriam ser pensadas para o ambiente da escolarização. Os especialistas nos deixam indícios sobre as incessantes lutas pela autoridade e pela representação dos discursos, elaborando formas para fazer a classificação dos alunos, encontrar as regularidades dos elementos antropométricos e fisiológicos, mensurados nos exames biométricos, estipulando o padrão a ser alcançado nas aulas de educação física. Este padrão que indicava o nível de normalidade do sujeito, uma normalidade física que, aos olhos da ciência, estaria ligada a uma normalidade intelectual e moral. Ao finalizar essa etapa, intenciono dar continuidade ao estudo, objetivando uma análise mais aprofundada, buscando fontes, principalmente aquelas geradas a partir do nascimento das primeiras escolas de educação física da região sudeste do Brasil, que poderão nos informar sobre as apropriações desse modelo em circulação nos impressos, na formação dos professores e professoras de educação física. E obrigado.